Xênia novamente aqui com vocês, continuando com as nossas aulas e com as resoluções das questões do Enem também. Se tu não está inscrito no nosso canal, vai rapidinho aí, faz inscrição no nosso canal e não esquece de deixar o teu like aqui no nosso vídeo, tá? Deixa o like. Galerinha, a questão que eu vou trabalhar hoje, lembre que eu estou trabalhando com a prova amarela do Enem 2019, é a questão de número 108 na prova amarela. Depois tu procura aí na tua prova qual foi a questão correspondente a essa daí. Claro que eu vou disponibilizar aqui para vocês, né, o texto da questão. E eu coloquei aqui alguns pontos importantes que a gente vai discutir ao longo, né, da proposta de resolução. Então, é uma questão, como vocês estão vendo aqui, vai falar de hidrocarbonetos, é uma questão de química orgânica, mas que envolve também um pouquinho de processo de separação de misturas, que geralmente é visto no primeiro ano do ensino médio. Então, vamos começar a questão. Não esquece de deixar o teu like aqui no nosso vídeo e vamos lá. O que a questão diz? Ela fala que os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Nesse primeiro momento da questão, a questão vai citar os hidrocarbonetos. Geralmente, os hidrocarbonetos, na maioria dos livros, realmente é a primeira função orgânica destacada. Hidro significa presença do hidrogênio, carboneto, a presença de carbono. Quer dizer que é o que o hidrocarboneto? É uma molécula que só tem átomos de carbono e hidrogênio. Para quem está habituado a assistir as minhas aulas, sabe que eu chamo hidrocarboneto da função mãe, porque é a partir dela que você aprende tudo que necessita para as demais funções, sejam aquelas que têm oxigênio, nitrogênio, etc. Então, hidrocarboneto, estrutura que tem hidrogênio e carbono. É um ponto a se destacar para entender que o assunto também tem relação com química orgânica. O texto da questão ainda diz, voltando aqui para o texto, por exemplo, eles quem? Os hidrocarbonetos. Eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. A gente sabe que o petróleo é uma mistura homogênea, ou seja, tem várias substâncias, e a maior parte das substâncias são hidrocarbonetos, moléculas que têm hidrogênio e carbono. Diz que são normalmente separadas por destilação fracionada com base em suas temperaturas de ebulição. Que é outra coisa no texto da questão que eu faço menção, que vocês destaquem aí na questão. Então, a questão fala de destilação fracionada. Para quem não recorda, a destilação é um processo de separação de mistura homogênea. Existe destilação simples, existe destilação fracionada. No caso aqui da questão, ela já diz que é fracionada porque é uma mistura homogênea só de líquidos. Então, como eu tenho vários líquidos misturados numa mistura homogênea, eu vou separar um por um dos constituintes baseado nas diferenças de temperatura de ebulição. E aí eu coloquei aqui destacado que na destilação fracionada eu botei TE, que está mencionado no texto da questão, justamente para focar que é a temperatura de ebulição. Mas a gente vai responder a questão proporcional ao conteúdo de separação de mistura, mas pensando exatamente nessa temperatura de ebulição. Volta para o texto. A continuação do texto diz o seguinte: o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então eu vou disponibilizar aí o quadro para vocês, porque a gente vai analisar esse quadro e vai pensar justamente nas várias frações que são retiradas do petróleo no momento da destilação fracionada, e essas frações, como já mencionei, elas são removidas, são separadas, baseadas na temperatura de ebulição. Cada uma vai ter uma temperatura diferente e a gente consegue separar substância por substância. E aí nesse quadro, olha o quadro aí, nesse quadro a gente tem na primeira coluna as 4 frações que são mencionadas, fração 1, 2, 3 e 4. Na segunda coluna do quadro, a faixa de temperatura que está em graus Celsius. Então, quem são os compostos ou qual a fração que tem temperatura até 20 graus Celsius, de 30 a 180 graus Celsius, de 170 a 290 graus Celsius e o outro de 260 a 350 graus Celsius. Na terceira coluna, nós temos o gás natural, temos os exemplos dos produtos. Número 1, gás natural e gás de cozinha, GLP, gasolina, querosene e óleo diesel. E a última coluna é a coluna que mostra exatamente mais ou menos o tamanho da cadeia ou das cadeias que se enquadram nessas frações.
Na primeira fração, de 1 a 4 carbonos, na segunda, de 6 a 12, na terceira, de 11 a 16, e na última, que é a quarta fração, de 14 a 18. Então, depois que vocês entenderam o que é que tem nesse gráfico, volta aqui comigo. O que a gente vai mencionar? A questão ela vai falar de hidrocarboneto, já destaquei no gráfico, já expliquei o que é. Vai falar de temperatura de ebulição, porque o foco é a destilação fracionada. Falou de 4 frações, frações com átomos de carbono e números de carbonos diferentes. E uma coisa que a questão pede o que ela está pedindo para a gente pensar então na discussão? Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. A gente viu na análise da tabela, volta a tabela aí novamente, olha aí a tabela para vocês, pessoal. Olhem que nessa tabela, a fração 4 realmente são as maiores temperaturas, que varia de 260 a 350 graus Celsius. E aí a questão, ela pergunta, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Volta aqui comigo. Bem, uma das coisas que a gente tem que ter bem uma segurança no conteúdo quando trabalha com cadeias de mesma função, todas são hidrocarbonetos, mas o que difere uma da outra é o tamanho da cadeia. A gente vai pensar que essas temperaturas de ebulição são diferentes por causa das forças intermoleculares. Quem não lembra, eu coloquei aqui no quadro quais são as forças intermoleculares que a gente já estudou e pode revisar um pouquinho mais para fixar o conteúdo. Existem 3 forças intermoleculares: ligação de hidrogênio, conhecida como pontos de hidrogênio, dipolo permanente, conhecida também como dipolo-dipolo, e dipolo instantâneo, que é dipolo induzido. As 2 primeiras ocorrem em moléculas polares, que não é o caso dessa questão, tá, gente? Os hidrocarbonetos, como o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, dentro da estrutura do hidrocarboneto, apresentam eletronegatividades muito parecidas. De maneira geral, a molécula ela é apolar. Por isso que todos os derivados do petróleo, que são hidrocarbonetos, não se misturam com a água, porque a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares. Então, o motivo é esse, que a única estrutura, o único tipo de interação é a dipolo instantâneo, que atua em moléculas apolares. Então, essa fração 4, que a questão está pedindo, ela apresenta maiores temperaturas porque a cadeia é maior. E quanto maior o número de carbonos, maior o número de interações de dipolo induzido. Consequentemente, as temperaturas nesta cadeia aumentam. E aí a gente tem as alternativas. Na letra A fala de densidades. Isso daí não tem relação. A densidade seria, se a gente fosse comparar, de certa forma, com a água ou com moléculas polares, porque que um determinado composto fica boiando ou afunda, mas a questão está pedindo a proposta de separação de substâncias dentro de uma mistura homogênea, que é a destilação fracionada. A letra B tem relação com ramificações. Acho que não dá para garantir que essas estruturas sejam todas ramificadas, até porque se você pensar na fração número 1, quase que não pode ter estrutura ramificada. O metano, que é um carbono, não tem ramificação, o etano não tem ramificação. Só teria ramificação se fosse parte de uma cadeia com 3 carbonos, então a ramificação ela não é suficiente para explicar isso. Número 4, que é o nosso gabarito, as forças intermoleculares são mais intensas. Nesse caso, são mais intensas, não é que elas são diferentes. Todas as cadeias de hidrocarbonetos fazem interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas por que elas são mais intensas? Porque são em maiores quantidades, gente. Quanto maior o número de carbono, quanto mais longa a cadeia, maior o número de interações. Então é isso que é a questão que o gabarito da letra D fala. Quando a letra D fala as forças termoleculares são mais intensas, quer dizer que quanto maior o tamanho, ou seja, quando eu falo tamanho, eu falo em número de carbonos, a estrutura da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia, isso daqui vai acarretar o maior número dessas forças intermoleculares. Então, como a fração 4 possui de 14 até 18 átomos de carbono, que são mais carbonos do que as demais frações, faz com que a maior cadeia, o maior número de carbonos, garanta uma maior quantidade de interação. E aí faz com que a temperatura de ebulição aumente. Então,
Então, gabarito da questão 108 do Enem, letra D. A letra E fala que a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Temperatura de ebulição, destilação fracionada não tem relação alguma com quebra de cadeia, porque quebra de cadeia é uma reação química. Então, gabarito letra D. Galerinha, mais uma questão do Enem, mais uma aula. Não esquece de deixar o teu like aqui no nosso vídeo. Compartilha, galera, o vídeo com os teus colegas. E se tu esqueceu de fazer a inscrição do nosso canal, faz aí rapidinho a inscrição do nosso canal e até a próxima.